Qual é o meu objetivo através desse workshop? É desbloquear a prosperidade nos negócios em até 4 semanas usando a neurociência. Por que que nós nos bloqueamos nos negócios? O que é que bloqueia as pessoas nos seus negócios? Olha, é muito comum eu ver em diversos lugares do Brasil e até fora do Brasil, pessoas se bloquearem nos negócios e essas pessoas acabam muitas vezes acreditando que o problema é o seu negócio. Veja bem, ouçam. É claro que o mundo está mudando muito rápido. É claro que se você não for preciso... hoje, por exemplo, eu estava estudando diretamente no Vale do Silício sobre o novo marketing, né? O que está mudando no novo marketing. Então, eu quero que vocês comecem a entender como é possível desbloquear a prosperidade dos negócios em até 4 semanas usando a neurociência. E o ponto interessante é que é muito comum eu ouvir pessoas dizendo assim, olha, aqui a coisa está difícil, que aqui nós temos crise, o Estado está quebrado, meu país não está bom, né? E, na verdade, eu quero falar mais sobre isso. Eu sou trainer, Luiz Líder, fundador de alguns institutos, entre eles o Instituto Neurocientífico e o Supercoach Treinamentos, e eu sou criador de diversas metodologias de vanguarda hoje, diversas. Eu me formei também em neurociência, me formei trainer em programação neurolinguística. Tenho hoje estou fazendo a minha 163ª formação, focada agora em gestão exponencial de negócios, MBA internacional, né? XBA, aliás. Então, eu era essa pessoa. Eu era repleto de bloqueios, impasses, crenças limitantes. Eu tinha sabotadores, eu também acabava ferindo, acabava usando talvez as situações, as outras pessoas, porque eu já me sentia assim também. Então, eu acabava multiplicando uma série de padrões e programas que muitas vezes me atrapalhavam. E outra coisa importante no meu caso, eu sentia que eu tinha um potencial incrível na cabeça. Eu me sentia como se eu fosse um V8, sabe? Um carro potente. Eu sentia em mim uma pujança. Eu sentia em mim uma força aguerrida. Quando eu enxergava alguma coisa e tinha vontade de fazer acontecer, eu ia lá e fazia acontecer. Só que, mesmo assim, eu não conseguia prosperar e avançar, porque como é que eu me sentia? Essa força, esse carro potente, por exemplo, eu me sentia, para mim parecia isso, que eu era um V8. Só que parecia que eu não tinha o volante para dirigir. Então eu queria fazer as coisas e não conseguia. Por quê? Porque eu não conseguia ter clareza e eu titubeava, tinha falta de resiliência. Meu Deus, a quantidade de problemas que eu tinha e que me gerava uma vida frustrada, me gerava os mais diversos cárceres, achar que eu não tinha jeito, que eu não tinha futuro, que eu não tinha... Eu cheguei até a pensar né, há décadas atrás, antes de entender meu cérebro, né? Até em tirar minha própria vida, chegou a passar pela minha cabeça, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de problemas que eu tinha por não compreender como funcionava meu cérebro. E o pior, pessoal, né? Eu tenho praticamente aí 50 anos, e o pior, pessoal, quando hoje em dia o pessoal amadureceu um pouco mais, né? Hoje em dia, quando você procura alguém, as pessoas já são um pouco mais abertas, tendo em vista, como nós falamos antes, quase 1 milhão de pessoas todos os anos no mundo se suicidam. Então, hoje as pessoas têm um pouquinho mais de capacidade, de inteligência, de visão para compreender isso. Mas há décadas atrás, quantas vezes eu fui pedir ajuda nos mais diversos lugares, querer entender as coisas, né? E às vezes até zombaria eu já tive, até de pessoas que na verdade teriam que ter uma ética. Olha só, pessoal, até de pessoas na época que deveriam ter uma ética dentro da sua profissão, de manter aquilo para si, como terapeuta, ou como seja lá o que for, ministro, seja lá. Cara, e depois enfrentar a zombaria, cara. Você tem ideia disso? Sabe? Então, eu vou falar uma coisa, as pessoas eram muito despreparadas para poder ajudar você. E outras pessoas também, assim, ó, quando você chega e fala qualquer bobagem para elas, não, isso é um mistério, e isso, as pessoas, beleza, elas acreditam, tá bom, deixa assim, e para elas é o suficiente. Para mim não era. E hoje eu agradeço a Deus, sabe? Porque para mim não era o suficiente. Tanto não era o suficiente que eu fui atrás, passei todas essas adversidades e lutei e cheguei nesse denominador, né? Eu estou sempre buscando
o melhor que eu posso ter de recursos para cada vez dar saltos maiores. Então, mas eu um dia precisei muito de ajuda e não tinha quem pudesse me dar, não tinha pessoas que ligassem os pontos, não tinha pessoas que pudessem me mostrar como é que funcionava meu cérebro, como lidava com situações, né? E para elas uma vida rasa estava bom, e para mim não estava. E eu volto a dizer, no final das contas, todas essas frustrações cooperaram para que eu pudesse hoje ter chegado até aqui. Por que nós estamos falando de desbloquear a sua mente, né? Por que nós estamos falando de empreendedorismo exponencial e agora estamos falando de neurociência? O que tem a ver uma coisa com outra? Olha, a primeira questão, voltando agora ao que eu estava falando no início. É comum as pessoas me dizerem, não, porque o mercado está difícil, porque o meu estado está quebrado, porque a minha cidade não tem oportunidade. É comum as pessoas dizerem isso e, na verdade, isso é bobagem. O que acontece? Não é o estado que está quebrado, é você. Não é o teu país que está difícil, é você que está sem recursos, é você que olha só, isso é o trabalho de Mihaly, do psicólogo Mihaly, né? É você que olha para o mundo à sua volta com poucos recursos e os desafios são maiores que as tuas competências, que os teus recursos. É você. Na verdade, não é o mundo nem o mercado. Enquanto isso, existem pessoas ficando bilionárias, pessoas prosperando como nunca antes. Por quê? Porque estão olhando para o lugar certo, fazendo as perguntas corretas. O que eu quero que vocês entendam? Tudo. Nós olhamos às vezes e pensamos naquelas empresas incríveis, né? Empresas incríveis. Meu Deus, aquela empresa é um unicórnio. Aquela empresa, ela é unicórnio, significa uma empresa que vale $1 bilhão, pelo menos, tá? Uma empresa que, ou que já está faturando aí na casa do seu bilhão. É um unicórnio, ok? Ou seja, no Vale do Silício, essa expressão significa assim, ó, de todos os empreendimentos, startups e negócios, é a tal da mosca branca, é a raridade, é aquele que realmente se destaca dos demais, entendeu? Então, é por isso que chamam de unicórnio. E o ponto em questão é que quando nós olhamos essas empresas que mudam o mundo, que mudam a nossa maneira de viver, a nossa maneira de interagir com o nosso dia a dia, com os negócios, com a tecnologia, às vezes nós não pensamos que tudo está na mente. Nós não pensamos que tudo está dentro da mente dessa pessoa. Ou seja, é uma empresa incrível, genial, disruptiva, inovadora, mas tá bom, mas onde é que está a genialidade, a disrupção, a inovação? Está dentro da mente dos gestores. Então, tudo na mente tem uma relação direta com o teu sucesso, com a tua prosperidade. Os bloqueios que você muitas vezes traz, que você tem, né? Olha, vocês não têm ideia da quantidade de empresários que eu trabalho e às vezes a pessoa tem uma crença que diz não, não é, não dá, não vai, isso não é para mim e no final das contas às vezes é uma crença que faz a pessoa titubear, vacilar ou em algum momento não avançar. E o outro ponto importante é que às vezes a pessoa também não tem o recurso correto para entender como ser extremamente preciso. Então é isso, pessoal. Quando nós pensamos em empreendedor exponencial, nós temos que entender que para você ser um empreendedor exponencial, isso parte a partir de você, da sua mente, da habilidade, da tua visão e dos teus recursos. Entenderam? Então, isso é muito importante para você entender. E como é que nós podemos ter uma mentalidade exponencial nos negócios? Olha, mais uma coisa importante. Hoje, eu estava pensando sobre isso, né? Estava pensando exatamente sobre isso. As pessoas que têm essas limitações, as circunstâncias, elas acabam sendo determinantes para o seu sucesso. Qual é uma das grandes oportunidades com que nós trabalhamos? Nós trabalhamos justamente com essa questão de mostrar que, ouçam, as circunstâncias não determinam nem quem você é e nem o seu sucesso. Olha só que interessante. As circunstâncias não determinam nem quem você é, nem o seu sucesso. Quem é que determina quem você é e o seu sucesso? As tuas crenças, os teus programas, a tua visão, os teus recursos. Ou seja, por exemplo, onde é que eu quero chegar em relação a isso, né? Por exemplo, eu esses dias eu citei, vou citar de novo. Eu gosto de estudar e ler muita coisa, né? E tem um livro do Donald Trump,
escrito juntamente com Robert Kiyosaki, e Donald Trump escreveu esse livro e o título dele é Nós Queremos que Você Fique Rico. Se você conversar com um bilionário ou multimilionário e você perguntar a ele assim, vem cá, e se você perdesse tudo que você tem hoje, ou se tirassem tudo de você, eles falam que 2, 3, 4, 5 anos eles conseguiriam recuperar tudo novamente. Por quê? Porque as circunstâncias não determinam quem eles são. Quem determina quem eles são suas crenças, os seus programas. Então, é a partir do desenvolvimento de uma mentalidade exponencial que você começa a trazer à existência a sua realidade exponencial, a tua visão exponencial, o teu crescimento exponencial. Outro ponto importante. Eu estava falando também com uma outra mentorada, acho que foi semana passada, acho que não foi essa semana. Olha, hoje, nesse ano ainda, você falar assim, não, porque a minha empresa, meu negócio é disruptivo, né? Ele é realmente algo que cria uma fenda no padrão normal da usabilidade de alguma coisa, né? Seja o que for. Por exemplo, dentro do padrão de utilização do hotel, eles refizeram um novo modelo de negócio chamado Airbnb, que agora existem outros no mercado, e ele criou uma disrupção, ele criou uma nova forma, ele repensou o modelo de negócio. É uma disrupção, uma fenda, pegou um mercado e criou algo completamente diferente. E as estratégias mais bem-sucedidas, elas não estão nem no produto, nem no serviço e nem nos processos, mas sim nos modelos de negócio. A partir do modelo de negócio, você pode repensar sim o produto, os processos e os serviços. Olha que interessante. Isso de acordo com os maiores experts do mundo do Vale do Silício. Então, a partir de uma mentalidade exponencial nos negócios é que você constrói o mundo à sua volta e parte de dentro dos seus bloqueios, das suas crenças. Então é por isso que a neurociência é importante para que você compreenda como funciona o seu cérebro. De pessoas que olham para o futuro e se preocupam. Olham para o futuro e se preocupam. Olha, você só precisa se preocupar se você imaginar que se você tiver uma visão do futuro, uma visão negativa, uma visão, por exemplo, uma visão negativa, uma visão, digamos, que não tem... uma visão que não faz com que você prospere, com que você avance. Ou seja, por isso que eu volto mais uma vez a falar aqui de neurociência, né? Por isso que eu volto mais uma vez a falar aqui sobre o cérebro. Como identificar uma crença limitante? Como é que nós identificamos uma crença limitante? Tudo aquilo que não promove o teu crescimento, a tua prosperidade, a tua vida, a tua qualidade de vida, o teu avançar, o teu prosperar, o teu evoluir, né? Isso tudo é uma crença limitante. Então, a tecnologia está acessibilizando muitas oportunidades. A tecnologia tem aberto muitas oportunidades e portas. Agora, se as pessoas têm uma visão pessimista, uma visão em que elas olham para o futuro e veem o futuro de uma maneira realmente sem oportunidade, sem saída, primeiro, para começar, elas estão olhando no lugar errado. E segundo, né, a grande sacada desse novo tempo é protagonismo. Você quer prosperar nesse novo tempo? Protagonize. Esse novo tempo existe uma pluralidade tão grande de maneiras de você se relacionar com os seus clientes, com a tecnologia, com o mundo à sua volta, que você consegue ter diversas formas. Não existe uma verdade só em termos de produto ou serviço, não existe uma verdade só em termos de maneira correta de atender uma demanda. Nós temos essa possibilidade de cada vez termos ambiguidades, né? Coisas que às vezes são um pouco diferentes, mas que têm o mesmo propósito. Existem todas essas possibilidades. Tudo isso está aberto e disponível a você, ok? Então, o ponto aqui é que você tem que ser a solução em meio ao caos. Para isso, você precisa se tornar um exímio resolvedor de problemas. Pessoal, todos os bilionários do mundo, todos os experts, todos os especialistas, eles falam a mesma coisa. Se você quiser prosperar, você precisa se tornar esse exímio resolvedor de problemas. Elon Musk, Bill Gates, qualquer um, nós vamos ser remunerados pela nossa habilidade de resolver problemas. Agora, existem pessoas que têm crenças limitantes e quando vem problemas fazem o quê? Né? Fuja, sai, problema não. Empreendedores, né? E pessoas que estão aqui. Aqui nós temos empreendedores, nós temos intraempreendedores, pessoas que têm uma visão já de empreender dentro de um negócio de outra pessoa. Nós temos os mais diversos tipos de profissionais aqui dentro. Todos vocês sabem que quanto mais habilidade nós resolvermos problemas, mais prosperidade nós temos. Quanto mais habilidade de resolver problemas, mais flexibilidade nós temos. Agora, entretanto, quando as pessoas elas não têm esse foco em se desenvolver, em adquirir essas habilidades para resolver esses problemas, o que pode acontecer? Acontece que muitas vezes você se afasta, você tem preconceito contra problemas, você talvez tenha uma crença limitante que diz, não, isso aqui não tem jeito, e na verdade, o que é que move o mundo? As perguntas. Então, quanto mais habilidade você tiver, mais flexibilidade para ser um exímio resolvedor de problemas, mais antifrágil, mais exponencial, mais você tem como realmente escalar a sua vida, seus negócios, né? Só que tudo isso parte a partir dos nossos bloqueios. Então, a exponencialidade, ela une a inteligência artificial com a inteligência emocional e cognitiva nas soluções de problemas. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Inteligência emocional e cognitiva não existe como dissociar uma coisa da outra, certo? Elas devem andar juntas. Mas, entretanto, quando você, além da inteligência emocional e cognitiva, quando você sabe exatamente como funciona seu cérebro, e mais uma vez eu destaco essas questões da neurociência e dos bloqueios, né? E você junta isso à inteligência artificial, o salto que você pode dar é exponencial em resultados, em faturamento, em soluções, certo? Então, tudo isso faz parte do que nós trabalhamos aqui. Agora, deixa eu falar para vocês assim, ó, alguns erros comuns que os empreendedores costumam cometer, sabe? Como é comum, eu vou falar só de alguns erros aqui para vocês entenderem. Como é comum empreendedores, por exemplo, eu sempre falo isso, né? Ao invés deles arrumar a torneira, eles ficam enxugando o chão. Sabe a torneira que não para de pingar, ao invés de arrumar a torneira e enxuga o chão? O que significa? Às
as empresas, elas não têm gestão, não têm processos. Muitas vezes esses processos são fiados em atendimento de demanda e não em planejamento estratégico. Outra coisa, sabe? Existem pessoas que acham que andar rápido, sabe? É muito comum eu encontrar empreendedores, é muito comum eu trabalhar com empresários que são esgotados, que estão esgotados, não tem tempo para família, não tem tempo para relacionamentos, não tem tempo para tirar momentos mágicos. É muito comum trabalhar com pessoas que se sentem esgotadas, que se sentem cansadas, que se sentem realmente numa situação bem complicada. Mas por quê? Porque eles correm de um lado para o outro que nem barata tonta. Por quê? Porque eles imaginam que muitas vezes, quando eles andam rápido, agiliza, né? Eles imaginam que quando eles andam rápido, eles são mais produtivos. E, na verdade, não. Há muitos casos, não todos, é claro, mas na maioria esmagadora dos casos, esse andar rápido pode ter uma relação direta com ser ansioso. Pode ter uma relação direta exatamente com o que eu falei antes. Ficar secando o chão, né, ao invés de arrumar um vazamento, certo? Por quê? Porque não existe gestão, não existe processo, não existe estruturação, não existe, digamos assim, uma gestão em que eu preparo pessoas para que elas tomem as melhores decisões, que eu me multiplique como líder, certo? Então, esse é um dos erros. O outro erro, que é bem muito comum, a maior parte das empresas não tem direção, tá? Porque é impossível você ter direção no teu negócio se você não tem planejamento estratégico. É impossível você fazer teu negócio andar se você não tem uma direção clara para gerir. Ó, veja bem, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Podem também fazer as perguntas, tirar as dúvidas, mas a pergunta que eu tenho é o seguinte: é possível nós termos produtividade em uma organização? É possível você ter produtividade no teu negócio, na tua vida como profissional, como executivo ou no teu negócio, sem você ter um plano de ação, sem você ter planejamento? O que vocês acham? É possível ter produtividade, ter alta produtividade? Não é possível. Agora, a pergunta que eu tenho é: quantas empresas possuem planejamento estratégico hoje? A maioria esmagadora não tem. Se você não tem foco, você não tem um plano, você não tem as ações delimitadas para agir, sabe o que acontece? Você não tem como ser produtivo. Você vai errar o alvo. Você vai, talvez, trabalhar uma série de questões que não vão levar onde você precisa. Então, isso é o básico da gestão, certo? Para que você tenha performance, produtividade, você tem que ter foco. Você tem que organizar isso de maneira sequenciada para onde você quer ir e onde você quer chegar. E, em cima disso, também poder antever cenários prospectivos e as novas oportunidades. Existem pessoas que correm tanto nos seus negócios que elas não têm tempo simplesmente de ver as oportunidades que estão na sua frente. Então, esse é outro erro muito comum. E eu quero dizer a vocês que tudo isso tem jeito. É isso que nós estamos aqui, para esse objetivo que nós estamos trazendo para vocês, essas oportunidades de nós ajudarmos com gestão exponencial de negócios, com neuroperformance, com outras possibilidades todas que surgem a partir disso. Então, continuando aqui para vocês entenderem, tá? Agora, falando o seguinte, nós entendemos então que algumas pessoas correm muito e não têm produtividade, não têm resultado, não avançam, não prosperam. Nós entendemos também que pessoas, às vezes, como não tem planejamento, também não sabem o que é importante, também não têm resultados como deveriam. E agora, olha só isso aqui, pessoal. Olha só isso aqui. Os poucos ainda que têm planejamento, não todos, mas uma grande maioria dos poucos que têm planejamento, alguns já têm um pouco mais de visão nesse sentido, eles desenham um plano de ação fiado, digamos, no seu ego. Ou seja, é mais ou menos assim, você experiencia pelos 5 sentidos o teu campo de trabalho, a tua vida, adquire o teu conhecimento prático e teórico chamado know-how. Em cima desse know-how, você olha para o futuro e fica pensando assim: o nosso objetivo é esse aqui, né? O problema é que quando você olha para o futuro e estabelece um plano de ação, as pessoas elas não conseguem entender isso. Tecnologias que estão surgindo, disrupções que estão surgindo, tendências. Ou seja, qual é o problema quando você não consegue ver os sinais, as tendências e as novas tecnologias que estão surgindo no horizonte? O problema é que esse planejamento, esse plano de ação que foi desenvolvido, ele só vai acontecer na sua cabeça. Entendeu? Ele não vai acontecer de verdade. Por quê? Porque, digamos assim, no mundo exponencial, no mundo linear, tudo bem. No mundo linear, você olha para o horizonte, você pensa, você planeja. Agora, no mundo exponencial, se você estabelece um plano de ação para 4, 5 anos, 3 anos, 5 anos, é muito provável que quando você for imaginar que vai chegar nesse objetivo, simplesmente aquele mundo que você desenhou para chegar onde você imagina não exista. Por quê? Porque isso foi feito com uma armadilha do ego, isso foi feito fiado no que estava na sua cabeça e não com as evidências do que estava realmente acontecendo no mundo exponencial à sua frente. Entenderam isso, pessoal? Não sei se eu consegui ser claro. Ficou claro? Agora, numa era exponencial, fazer um plano de ação sem saber ler os sinais tecnológicos, as disrupções e todas as coisas que estão chegando no horizonte, pode significar realmente um grande problema, pode acabar realmente fazendo com que você erre dramaticamente o alvo. E esses dias eu falei em outra live, e eu quero repetir aqui, essa palavra disrupção, né? Parece uma palavra forte, disrupção no mercado. Parece quase uma trovoada, né? Parece quase um trovão, né? Parece um negócio assim que todo mundo vai ficar ouvindo, né? Quando der uma disrupção. Não vai. Disrupção é uma palavra forte, parece um trovejar, disrupção. Mas quando ela acontecer com a maioria dos negócios que você conhece, ela é tão silenciosa, mas tão silenciosa, que você só vai perceber que ela aconteceu porque simplesmente tinha clientes e agora não tem mais. Só vai perceber que aconteceu a disrupção porque antes tinha clientes e agora não tem. Simplesmente antes tinha negócios, agora não tem. Antes os clientes vinham na sua porta, agora não vem mais. Entenderam, pessoal? Então é muito importante nós entendermos isso. Bom, eu queria falar então um pouquinho sobre uma oportunidade bem interessante que eu quero convidar vocês, tá? E é para vocês compreenderem então que a nossa realidade ela é construída a partir dos nossos pensamentos, a partir da nossa visão do mundo. E olha, antes de eu pensar, por exemplo, em ser alguém extraordinariamente inovador, disruptivo, eu tenho que trabalhar a minha mente, as minhas crenças, os meus bloqueios, tudo aquilo que me impede, tudo aquilo que nega performance, tudo aquilo que faz com que em diversos momentos eu acabe experienciando cárceres ou ficando refém de emoções, situações e circunstâncias. Então, é essa a grande sacada, é você trabalhar neuroperformance. Neuroperformance é um conteúdo exclusivo, meu, né? Meu e dos meus parceiros, patenteado.
E a neuroperformance é a neurociência a serviço da exponencialidade, do inimaginável. Ou seja, olha, parece louco, né? Todo mundo que está aqui tem um cérebro, certo? Se você não tivesse um cérebro, você não estaria aqui, não estaria me entendendo. Agora, é engraçado, né? Todo mundo tem um cérebro, mas as pessoas não sabem como funciona esse cérebro. Se elas soubessem como funciona o cérebro, não fariam perguntas do tipo, por que a minha vida é assim? Por que essas coisas acontecem comigo? O que tem de errado comigo? As pessoas não sabem nem como funciona o processo cognitivo. E é por isso que a nossa proposta é desbloquear a sua mente em até 4 semanas. Mas, em alguns casos, isso pode acontecer muito, digamos, 4 semanas é o prazo máximo. Aqui, eu sempre prefiro superar as expectativas. Eu sempre prefiro dizer assim, não, vai ser em 4 semanas e conseguir em muito menos tempo, né? Então, esse é o ponto principal. É nós entendermos que todo o mundo à nossa volta, toda a realidade à nossa volta, não é determinada pelas circunstâncias, mas sim pelas suas crenças, pelos seus recursos, pelos seus programas, que, quando rodam dentro da sua mente, trazem os resultados que você tem até então. Então, a neuroperformance é o uso das novas descobertas da neurociência e da neurobiologia e da fisiologia também, juntamente com técnicas e ferramentas que proporcionam ao ser humano alta performance, qualidade de vida, saúde nas mais diversas áreas e felicidade também, tá bom? Felicidade também. Porque as pessoas também querem ser felizes, todo mundo quer. O que você quer pra sua vida? Eu quero ser feliz, certo? Agora, então eu estou muito bem amparado, pessoal. Quem conhece a mim e meu trabalho, sabe que eu estou muito bem amparado por trabalhos acadêmicos, pesquisas, né? Das melhores universidades do mundo, de Harvard, Yale, e das melhores universidades singulares. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam é que eu estou trazendo o que há de mais avançado e de vanguarda e amparado pela ciência, por amostragem. Não é explicacionismo, nem repetição de ideias, nem bobagem, tá? Então, isso é bem importante. Então, aplicações para a neuroperformance. Imagine um novo tempo, com mudanças acontecendo na velocidade do pensamento e com tecnologias criando um cenário extremamente disruptivo e exponencial, mas em contrapartida, repleto de oportunidades. Para quem sabe ver, para quem sabe avançar, para quem sabe prosperar nesse cenário. E olha, tudo começa com a compreensão de como funciona o seu cérebro. Tudo começa, ou seja, como é que você vai ver as melhores oportunidades? É claro que visão é importante, só que existem pessoas que têm acesso a tudo. Tá lá na frente dela, tá lá, né, a oportunidade, e ela tem um bloqueio, uma ausência de permissão, não é pra ela, Deus não quer. Quer dizer, olha aqui, ó, pessoal, eu sou teólogo, tá? Uma das minhas formações, por uma acaso, eu sou bacharel em teologia também. Então, a quantidade de bobagens que nós ouvimos, a quantidade de bobagens, eu vou falar uma coisa. É bom estudar, sabe? É bom estudar. É bom a gente compreender outras disciplinas que não só a gestão exponencial, neuroperformance, neurociência, né? É bom você ter outras disciplinas. E uma das delas, uma das formações acadêmicas que eu tenho, que eu sou bacharel em teologia também, entendeu? Então, nem crença limitante teológica, se você tiver, você vai ser ajudado. Não vai passar aqui. Crenças limitantes teológicas. Olha só que interessante. Então, como é que nós estamos ofertando aí para que você esteja conosco na neuroperformance, tá? O que nós vamos trabalhar? No módulo 1, nós vamos trabalhar identidade e propósito. O que significa isso? Eu tenho uma pergunta para você. É possível você desenhar uma vida que você quer experienciar? É possível você realmente construir alguma coisa que não faça sentido para você? Você já viu a quantidade de pessoas? Olha, ouça, a quantidade de pessoas que vai para uma coisa, quer aquilo, depois não quer mais, e tem um sonho, vai lá, implementa, depois vê que não é aquilo. A quantidade de pessoas que toda hora fica mudando. Ai, parecia que era o que eu queria, parecia que era tudo que era meu sonho. Chega lá, descobre que não era o que ela imaginava. E passam a vida inteira dessa forma, dando murro em ponta de faca, quebrando a cara, passam a vida inteira tentando coisas, né? E daí descobrindo que não fazia sentido. Então, qual é o problema? O problema é que as pessoas não têm clareza de identidade e propósito. Quando você tem clareza de identidade e propósito, você vai desenhar um futuro que faça total sentido para você. E a partir daquele momento, a tua vida começa a ser muito mais light, muito mais clean, muito mais divertida, porque não é penoso. Olha, vocês não têm ideia do quanto eu sofria quando eu via isso. Porque a minha vida era um saco. Eu odiava a segunda-feira. Domingo de noite lá, eu tava pensando assim, meu Deus, que saco, tem que trabalhar amanhã. Quer dizer, a minha vida era de arrasto. Por quê? Porque eu não tinha clareza de propósito, não tinha clareza de identidade, eu não sabia desenhar um futuro que liberasse meu potencial e que me tornasse realmente alguém realizado. No módulo 2, nós vamos falar sobre neurociência, plasticidade neural e cognição. É exatamente isso. Como o teu cérebro pode se tornar a tua maior ferramenta. Pode parecer inacreditável, mas na maioria esmagadora da sociedade, o cérebro não é uma ferramenta que ela sabe usar. É por isso que nós temos uma sociedade que adoece coletivamente. É por isso que nós temos pessoas, quase 1 milhão de pessoas todos os anos no mundo se matando. É por isso que nós temos a maioria esmagadora das patologias sendo somatizações. Quer dizer, se as pessoas soubessem como funciona seu cérebro, elas não somatizavam, elas não construíam essa vida que faz com que muitas vezes elas acabem adoecendo psíquica e fisicamente de forma coletiva. Ok, pessoal? Outro módulo, terceiro módulo, nós vamos falar sobre personificando e alicerçando o eu como gestor. Olha, aí que está uma grande sacada importante, pessoal. O cérebro humano, quando nós compreendemos neurociência, eu sempre digo, o cérebro é burro. Quer ver? Eu digo para vocês assim, pelo amor de Deus, não me pensem no elefante cor-de-rosa, por favor, não pensem no elefante cor-de-rosa. Quer dizer, adiantou alguma coisa? O cérebro não é inteligente. Agora, quem é inteligente, quem interliga, quem tem que saber utilizar esse cérebro é o eu. E o eu tem que ser gestor. O eu não é o seu cérebro. O eu é você, é a sua consciência. Pense no seu nome agora. Pense no seu nome. Esse que você sabe como é, que te diz como é teu nome, né? Quem é você? Eu sou o Luiz, né?
Eu sou o Luiz, então o eu sou, essa consciência, esse é o eu. E o eu tem que ser gestor, e não o cérebro. O cérebro não tem essa capacidade, senão ele não acabaria levando você aos mais diversos cárceres, aos mais diversos estados sem recursos e aqueles loops sem saída, que as trilhas neurais se retroalimentam e você acaba acreditando em um monte de coisa que só faz sentido na sua cabeça, sabe? Sabe aquele negócio? Até na hora dos relacionamentos, né? Tem gente, cara, que desenvolve metaprogramas tão complexos, que para que você consiga chegar até essa pessoa e acessá-la, né? Seja para uma amizade, para um relacionamento, tem tantos critérios, bastantes critérios totalmente pretensiosos, e algumas pessoas se tornam inacessíveis, certo? E depois não sabem porque estão frustradas. Então é engraçado, pessoal, mas é isso que vocês vão entender, tá? Reedição de crenças limitantes e remoção de bloqueios. Olha, uma coisa importante, né? Todos os traumas e crenças limitantes que você experienciou, eles podem ser, sim, alterados e eles precisam ser reeditados. Não é possível deletar, né? Tem gente que fala assim, eu queria deletar da minha cabeça. Isso não vai rolar, porque se deletar aquela experiência da sua cabeça, ou se deletar a maior parte das experiências que você teve negativa, vai deletar você. Ouça, você não é só suas experiências positivas, você também é suas experiências negativas. Então, se deletar da sua cabeça as experiências negativas, os traumas, vai deletar você também, entendeu? Então, na verdade, não existe deletar, existe reeditar. Existe alguns malucos falando umas bobagens por aí, que vai deletar não sei o quê. Cara, para deletar, tu tem que enfiar um eletrodo lá ou dar uma droga para a pessoa simplesmente ter uma morte ou um problema lá naqueles neurônios que fazem com que aquela informação que foi arquivada desapareça, né? Então, na verdade, nada a ver, entendeu? O que realmente existe é reedição de crenças limitantes e remoção dos bloqueios e impasses, tá? Já no módulo 5, nós vamos falar sobre ferramentas de neuroperformance para desenvolvimento profissional. Uma coisa importante que nós precisamos entender é que nós temos dois eus. O eu experiencial, o eu do dia, né? O eu experiencial, o eu que está aqui agora consciente, e o eu projetivo ou eu da memória. Dentro desse eu projetivo ou dentro desse eu da memória, você tem demandas, tanto do eu experiencial como do eu projetivo. Os dois eus têm demandas. Quando você compreende as demandas dos dois eus, você consegue ser muito mais efetivo para a construção, não só do teu desenvolvimento pessoal e profissional, que faça sentido para você e que te gere realização, satisfação e felicidade, ok? Então, isso é bem importante também, nesse módulo. No módulo 6, nós teremos desenvolvimento da inovação e da criatividade para resultados. Na verdade, inovação e criatividade sempre com alicerce na estrutura cognitiva da exponencialidade, entendeu? Ou seja, eu quero que, nesse módulo, as pessoas aprendam a serem inovadoras, criativas, terem cada vez mais resultados, mas que elas compreendam a sintaxe da exponencialidade. Olha, podem procurar na internet. Eu duvido vocês encontrarem em qualquer lugar do planeta Terra, em qualquer idioma do mundo, alguém que traz uma estratégia cognitiva, uma sintaxe que mostra como é que você constrói a genialidade, a exponencialidade e a inovação a partir da cognição humana. Lembrando que isso é importante. A genialidade, a exponencialidade e a inovação a partir do processo cognitivo, a partir de uma receita cognitiva, de uma estratégia cognitiva, é importante. Só que, entretanto, na verdade, sem tecnologia, isso tudo também não consegue te dar a escalabilidade da exponencialidade. Então, além disso, você tem que juntar com a tecnologia, isso também nós podemos fazer aqui, tá? Ligar os pontos da tecnologia. Então, sem dúvida alguma, o que vocês estão vendo aqui não existe em lugar nenhum do mundo, tá bom? Tenho certeza disso, porque eu sei o que tem por aí, não tem isso que eu estou mostrando aqui. Inclusive, pessoas que nós mentoramos nas nossas lives, nossos eventos, os nossos mentorados que andam conosco nos nossos programas, eles disseram, foi você que criou isso? Sim, fui eu. Puxa, eu não vi em lugar nenhum do mundo, já fizeram curso na Europa, nos Estados Unidos, em tudo que é lugar do mundo, eu não vi, ok? Bom, no módulo 7, nós vamos entender como desenvolver relacionamentos saudáveis. Olha, é interessante porque qual é o problema? O problema é que as pessoas às vezes não compreendem como funcionam os sistemas, né? O que é um sistema? Por exemplo, um casamento é um sistema. Relacionamento de pais e filhos é um sistema. A sociedade é um sistema. Uma cidade é um sistema. Uma empresa é um sistema, né? Isso eu aprendi muito com Bert Hellinger, o alemão Bert Hellinger, e Barry Teaser, que foi um dos meus mentores, né? Aprendi muito sobre sistemas com eles, né? Como colocar equilíbrio e ordem nos sistemas. E olha, às vezes é incrível. A maior parte dos problemas que nós temos nos sistemas dizem respeito a nós não compreendermos, por exemplo, algumas coisas, mas entre elas papéis, os papéis de cada um naquele sistema. Por exemplo, o sistema casamento mesmo, que é um dos grandes problemas aí, né? As pessoas casam, se divorciam, depois elas mudam de companheiro achando que vai dar certo com o outro, e pouco tempo depois estão exatamente no ponto inicial, de novo, no mesmo estado, porque elas mudaram de parceiro, mas não mudaram os seus programas, não entenderam os seus papéis sistêmicos naquele relacionamento e ficam replicando os erros em todos os relacionamentos pelos quais passam. Então, tudo isso é trabalhado de maneira bem precisa, muito bem amparado. Mais uma vez, pessoal, quem me conhece
sabe que eu não sou explicacionista nem repetidor de ideias, tá? É tudo muito bem amparado pela ciência, é tudo muito bem amparado pelos mais diversos estudos e pesquisas de vanguarda, tá bom? No módulo 8, né, nós vamos ter o aumento da memória, a capacidade de absorção e entendimento das informações aprendidas. Olha que interessante, a quantidade de pessoas que tem branco na prova, que acaba tendo crenças limitantes para passar em concurso, que tem dificuldade de absorção, dificuldade de cognição, tudo isso é trabalhado, né? A capacidade de aumentar e muito a tua capacidade de absorção de informações é trabalhada aqui. Estratégias cognitivas também nos mais diversos contextos, tudo isso é trabalhado para que realmente você tenha neuroperformance, ou seja, que teu cérebro não só trabalhe para você, pro eu, né, como também te dê uma performance exponencial aí, um resultado, um crescimento exponencial. Pessoal, então, a formação em neuroperformance, ela era ministrada, né, já há muito tempo num valor muito maior do que isso aqui presencial. Então, são 8 módulos, direto ao ponto, mais, de brinde, a formação em neurovendas, que está 395, a de neuroliderança, que é um programa muito rápido e eficiente para a capacitação de líderes, né, e uma imersão em neuroperformance com mentoria, antigamente, ela era 2.997, mas aí eu me refiro a uma imersão com mentoria, tá? E hoje, para quem estiver aqui e quiser estar conosco, ela está por apenas 12 parcelas de R$ 99,50 ou 997 à vista. Vai valer muito a pena, porque eu vou cuidar de você. Ou seja, você vai ter aqui o conteúdo gravado, os módulos que você vai receber, já uma quantidade razoável de conteúdo ali, logo no adentrar dentro, né, da nossa formação, você vai receber, mas logo na sequência você também vai receber mais conteúdo e eu vou acompanhar você, vou cuidar de vocês, vou encontrar vocês aí, pelo menos alguns encontros, até que vocês consigam ligar os pontos, vocês vão participar do grupo comigo, eu vou cuidar e vou mentorear vocês dentro dessa oferta aqui, tá? É tudo online, é tudo pelo WhatsApp e vai ser construído de tal forma que eu possa atender todos vocês aí, as perguntas que vocês fizerem eu vou responder no grupo lá, com as respostas, com material de apoio, com vídeos, então, e nós vamos ter encontros via Zoom também, tá? Alguns encontros ali para ligar os pontos e tirar as dúvidas. Sem dúvida alguma, é uma oportunidade aí para você mudar radicalmente os seus resultados e o seu futuro. A neuroperformance é um novo mundo de recursos que se abre para que você possa ter um universo de novas oportunidades e possibilidades, tá? Então, eu quero agradecer a presença de todos e eu fico à disposição a partir de agora para suas dúvidas e perguntas. Lembrando que o link vai ser postado aqui agora na Hotmart. Você tem direito a analisar o conteúdo, são 7 dias aí, tá? Que nós temos pela Hotmart. Se você tiver alguma outra dúvida, você pode entrar aí diretamente em contato comigo, tá? Eu até vou postar aqui para vocês o link, tá? Façam as suas perguntas, quais são as dúvidas que vocês têm em relação ao neuroperformance e aos problemas que nós podemos ajudar você a solucionar, os resultados. Quem tem perguntas, por favor, fique à vontade. Aqui tá o link da Hotmart, tá? E se alguém também quiser falar diretamente comigo e tirar alguma dúvida, esse aqui é meu telefone e WhatsApp, tá? Aliás, meu telefone não, é meu WhatsApp. Quais as perguntas que vocês têm que eu posso responder? O que eu posso ajudar vocês? E quais são as dificuldades que vocês têm no dia a dia aí para que eu possa ajudar vocês? Como vocês acham que eu posso colaborar para que você dê um salto já, um insight interessante já agora, para que você possa realmente ter resultados exponenciais na sua vida, no seu dia a dia?